Vamos ler os versos 56, 57 e 58. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como povo teu, rebanho do teu pastoreio. Obrigado por teres, na tua muita misericórdia e graça, teres aberto os nossos olhos. E hoje podemos te ver, podemos te adorar, podemos nos curvar aos teus pés. Bendito seja o teu nome. Tu és maravilhoso. Nós realmente necessitamos de ouvir a tua voz de muitas águas, tua voz capaz de lavar nossos corações, lavar nossas vidas. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco, todo o nosso ser te ouvirá. Nós queremos apresentar nossos corações como uma terra boa e pronta para ser semeada pelo Senhor. Nos ajuda a recolhermos tua palavra, guardarmos nos nossos corações para que frutifique para ti. Com essa expectativa santa, sabedores de que tu tens todo o poder, toda a autoridade para falar diretamente a cada coração, nós suplicamos que o Senhor realmente faça isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos então iniciado esse maravilhoso Evangelho de João. Já tivemos então uma primeira reunião introdutória. Nosso encargo para essa noite é também que seja um tempo de introdução, já que ainda são tantas coisas gerais que desejamos abordar sobre esse Evangelho, até que então entremos nos capítulos propriamente, e então o Senhor nos conduza por mais um sublime tempo, capítulo por capítulo, observando então no Evangelho de João. Nós lemos esses versos do capítulo 8 por conta de termos nessa noite um encargo central de observarmos panoramicamente no Evangelho de João as 7 menções diretas que o Senhor faz a respeito de si mesmo, usando exatamente essa expressão aí que nós lemos no capítulo 8, no verso 58. Eu sou. O Senhor, por 7 vezes no Evangelho, vai fazer afirmações realmente impressionantes a respeito de si mesmo. E nós iremos então considerar algumas coisas e o motivo por que o Senhor usou João como esse servo, esse instrumento, para fazer esse registro conforme nós temos no Evangelho de João. Um registro diferente, como já foi dito, singular em muitos aspectos, diferente do que tivemos até aqui nos sinóticos, o registro de Mateus, de Marcos e de Lucas. João faz então um registro, por assim dizer, específico em muitos aspectos. E nós queremos sim que o Senhor fale aos nossos corações os motivos de ter usado seu servo de uma maneira tão singular, tão específica, para nos apresentar, guarde isso, irmão, para nos apresentar o Evangelho da glória do Filho de Deus, o Evangelho da glória pessoal de Cristo e da sua obra, como talvez nenhum outro. Porque, pense comigo, o homem natural,
ele não enfrenta, digamos assim, ele não oferece, melhor palavra, tanta resistência ao fato de que Jesus, ele é apontado, por exemplo, por Mateus como rei. Fale a respeito de Jesus como rei. Apresente esse aspecto da sua humanidade e você encontrará diante dos homens até uma certa aceitação, vamos colocar isso entre aspas. A mesma coisa quando você faz uma abordagem a respeito de Jesus como servo. Quando você fala que ele é o servo segundo o coração de Deus, que ele tem o seu serviço expresso plenamente numa vida de humildade. Os homens também, e o homem natural, não oferece tanta resistência a isso. Então, quando ele é apresentado como um homem perfeito, sacerdote, segundo Deus, conforme Lucas vai apresentar, também de um modo geral, meu irmão, me entenda bem, o homem natural não oferece tanta resistência até aí, porque considera como bons reis, como bons profetas, como bons homens, muitos outros na face da terra. Agora, quando esse homem é apresentado como Deus, então aí sim nós temos algo que gera ou que necessariamente exige uma posição do homem natural. Então, diante de uma afirmação como essa, esse homem, ele não é um homem qualquer, ele é Deus homem. Esse homem é Deus verdadeiro. Esse homem é Deus sustentador de todas as coisas. Esse homem é Deus que sob sua palavra tudo subsiste. Ele é o Criador. Então aí o homem natural se levanta. Aí a resistência se manifesta. Por quê? Porque uma posição diante disso é exigida. Ou você rejeita essa autoridade suprema do Deus homem, ou você se curva a ele. E então, todos aqueles que pela graça do Senhor tiveram seus olhos abertos e se curvaram a ele, então podem contemplar a beleza do Deus homem. Então nós temos todos nós aqui assentados nessa noite, ansiosos, desejosos por contemplar um pouco mais da beleza, da singularidade, da dignidade, da honra, da majestade desse Deus feito homem, feito carne, conforme o relato de João. Então, esse é o privilégio dos nossos corações, sermos expostos ao relato do Espírito Santo através de João, conforme João fez. Porque, irmão, se você conhece um pouco da palavra de Deus e do registro bíblico de alguns homens que Deus levantou e então estão registrados aqui nessa palavra que está nas suas mãos, você sabe que Pedro foi usado por Deus, segundo o propósito de Deus, como aquele que abriu as portas para o reino de Deus. Aquele maravilhoso pescador de homens, que segundo os propósitos de Deus, teve então o privilégio de abrir portas. Esse é Pedro. Agora, se você avança um pouco mais, então o Senhor levantou e também usou, segundo seus propósitos, um outro homem, Paulo. E Paulo foi usado por Deus de uma maneira diferente. Paulo tem relação com fundamentos. Paulo lançou o fundamento, é isso que ele mesmo vai dizer. Ele então é esse homem de Deus que colocou os alicerces da casa de Deus, da revelação de Deus, dos propósitos de Deus. Esse é Paulo. Agora, e João? João é usado por Deus com uma outra finalidade. Ele é um instrumento de Deus para arremate, meu irmão. João tem a ver com consumação. João escreveu o último evangelho. O último evangelho a ser escrito é esse que está diante de você, nas suas mãos. Mais de 60 anos após a morte do Senhor, João escreve o último registro do evangelho
é então o registro de João. Mais do que isso, João é então aquele que, segundo a condução soberana de Deus, ele escreve o livro que fecha o cânon das Escrituras, o Apocalipse. João, então, é esse instrumento de arremate nos propósitos de Deus. E ele vai apresentar algo, então, glorioso aí para nós, o evangelho da glória pessoal do Senhor Jesus. Não se esqueça, meu irmão, nós já vimos a glória do Senhor em Mateus, claro que vimos a glória do Senhor em Marcos, como aquele servo com S maiúsculo, segundo o coração de Deus. Também a glória do Senhor Jesus como homem perfeito, testado em todas as coisas, examinado de todas as formas e aprovado. Homem perfeito, inigualável. Homem como nós, porém sem pecado. Mas agora nós temos o registro de João. Então, vamos tomar uma expressão muito conhecida de todos os irmãos, de Hebreus 1:3. Tem uma expressão dentre aquelas muitas que o autor de Hebreus usa para se referir ao Filho, porque ele diz, o Senhor Deus falou de muitas formas, falou através dos profetas, falou de muitas maneiras, mas agora, tudo que Ele tem para nos falar, Ele nos falou no Filho, de modo que não tem nenhuma outra coisa para ser dita, nenhuma outra coisa para ser revelada, nada a respeito de Deus pode ser visto claramente fora dele. E então o autor de Hebreus vai usar várias expressões lá. Ele vai, por exemplo, dizer que este Filho é a expressão exata do ser de Deus. A palavra exata no grego é a palavra caracter. Para que nós entendamos, quando você pega aí o teclado do seu celular, quando você aperta a letrinha A, o que aparece lá na tela? A letra A, não é? Quando você aperta a letra A, a expressão exata dela que aparece na tela é a letra A. Correto, irmão? O Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Exata, de modo que quando nós tocamos ao Senhor Jesus, nós estamos tocando a revelação, a manifestação majestosa, refulgente de Deus. E então, a expressão que eu gostaria de pensar lá, que o autor de Hebreus usa com relação ao Filho, é a expressão resplendor da glória. Porque essa expressão ela é muito adequada segundo a ótica de João. O que João está fazendo? João está destrinchando, registrando o que ele viu, apalpou, o que ele pôde ouvir a respeito do resplendor da glória. Irmão, a expressão resplendor da glória significa brilho refletido, significa manifestação perfeita e luminosa da majestade. É isso que quer dizer resplendor da glória. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória, ele está dizendo, ele é a manifestação, a expressão plena, a expressão, o brilho refulgente da manifestação da majestade. Esse é o nosso amado Senhor. Esse é aquele que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam, que nós tivemos a oportunidade de ver claramente, e então agora nós somos testemunhas. Esse Jesus. E é isso que João vai fazer. Então, volte comigo ao capítulo 1, e eu queria sugerir um pequeno resumo do Evangelho de João, usando 3 versos aí do capítulo 1, para que você guarde na sua memória. Se você juntar, irmão, o verso 1, guarde aí, anote, leia esses versos, medite, ore, peça ao Senhor para falar um pouco mais ao seu coração. Porque o verso 1, o verso 14 e o verso 51
formam um resumo magnífico do Evangelho de João. O que diz o verso 1? O verso 1 diz: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Isso nós já ouvimos. Isso tem relação com a pré-existência do verbo. A pré-existência do Senhor Jesus. A palavra para verbo aí é logos, irmão. João, ele foi um instrumento usado por Deus para tomar essa palavra do contexto grego, filosófico, e então dar uma conotação absolutamente diferente para ela. Ela já vinha sendo usada há 600 anos, essa palavra logos. E a sociedade já estava impregnada pela influência do pensamento grego, basicamente em dois aspectos no que tem relação com essa palavra. Quais eram esses dois aspectos? O primeiro aspecto que os gregos então influenciaram a sociedade, segundo essa questão aí do logos, é a expressão, é a referência a um poder, a uma energia impessoal governando esse universo. Então, eles passaram, os filósofos, vários, a usarem essa palavra para se referir a esse poder governante do universo. Então, os filósofos vieram usando essa palavra, por esse aspecto. Também por um outro aspecto, a influência grega acreditava que toda matéria é má. Toda matéria é má. E que o espírito é bom. E aí então, depois de 600 anos, o Espírito Santo levanta um homem, João, ele toma essa palavra e coloca no seu evangelho. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, sabe esse logos que vocês dizem que é impessoal? Não, ele é uma pessoa divina, pré-existente, Deus verdadeiro, que se fez carne. Então é isso que João vai fazer. E isso, irmão, foi um reboliço no pensamento filosófico da época. Por quê? Porque eles diziam, o quê? Como que um homem de carne e osso, que para nós essa matéria é essencialmente má, como que ele pode ser Deus? Como que é possível? Nós não aceitamos. Então muitos se levantaram contra essa grandiosa verdade e se levantam até hoje. E o que acontece? Eles se levantam e caem. Por quê? Porque o bendito Filho de Deus, Verbo encarnado, segue majestoso, vitorioso, até aquele dia em que ele retornará para nós. Graças ao Senhor. Esse é o privilégio que nós temos. E o que então o Espírito Santo levanta esse homem, para quê? Para que ele pudesse apresentar de forma lógica, de forma ajustada, um pensamento que fosse capaz de mostrar para todas aquelas pessoas uma verdade assombrosa. Não que ele era um homem que andou fazendo o bem, embora isso seja tremendo. Não que ele era um servo de todos, humilde e manso como nenhum outro. Não que ele era um rei segundo o coração de Deus, cheio de autoridade e de governo sobre os seus ombros. Não, o que o Espírito Santo vai fazer agora, tudo isso já foi feito por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas agora o Espírito Santo levanta João, para que João então dissesse, esse homem, ele existia desde antes que houvesse mundo. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então agora ele está mencionando um outro conceito. Ele já disse, olha, ele existia antes. Agora ele está dizendo, ele existia com, ele é coexistente. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele sempre existiu, ele é Deus. E ele dá um passo mais. Ele diz, e o Verbo
O verbo, esse verbo que vocês dizem que não é pessoa, é essa pessoa que os nossos olhos viram, que nós ouvimos falar, se relacionar, vimos a sua glória, glória do único gerado do Pai. Esse é Jesus. E então, o verso 1 vai dizer isso. E o verso 14, ele vai dar um passo mais. Vai dizer, esse verbo único, Deus, se fez carne, armou sua tenda entre nós, um conosco, se fez um conosco, se solidarizou com você e comigo, se apresentou em forma humana e como homem, como servo. E então o verso 51 vai dizer algo mais. Não somente ele se fez homem, ele se manifestou, armou sua tenda, esteve entre nós. Mais do que isso, o verso 51 vai dizer, e vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse eterno Deus, que se fez homem, veio realizar uma obra, ele veio se manifestar como pontífice, como o único pontífice capaz de ligar os céus e a terra. Mediador. Que maravilhoso, irmão. Então, os versos 1, 14 e 51, guarde, formam um maravilhoso resumo do Evangelho de João. Mas vamos seguir um pouco mais. Eu gostaria que você abrisse comigo, ainda de forma introdutória, em Isaías capítulo 40, para que você veja mais um conjunto de versos que também são um magnífico resumo do encargo de João agora. Então, Isaías capítulo 40. Abra comigo, por favor. E vamos observar alguns versos. Veja que os versos 1 e 2 do capítulo 40, o capítulo começa assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo. Depois, meu irmão, nós não temos tempo para gastar aqui no capítulo 40, mas faça isso na sua casa. O Evangelho começa apresentando a necessidade de provisão, de salvação, de consolo que cada um de nós, que o povo de Deus carece. E então Deus se manifesta como Salvador. Então os primeiros versos vão apresentar aquela iniciativa. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne para consolar e consolar, para salvar o meu povo. Essa então é a provisão salvadora que Deus anuncia no capítulo 40. Agora, o verso 3 vai apresentar para nós que este que viria como salvação, ele teve um precursor, irmão. Olha aí a profecia, o verso 3 diz assim, voz do que clama no deserto. Quem usou essa expressão? Essa é a expressão que se refere a João Batista, o amigo do noivo. Foi ele que anunciou aquele digno. Ele diz, se vocês estão achando que eu sou o Cristo, vocês esperem o que há de se manifestar, porque dele eu não sou digno de desatar as sandálias, de abrir as correias das sandálias. Ele é inigualável, porque o que João viu? Que ele era apenas um mensageiro daquele que então seria a salvação, a provisão de Deus para salvação na pessoa do Filho do seu povo. Então, o verso 3, nós temos quem? Aquele precursor, João Batista. Agora, o verso 5, irmão, olha o verso 5, diz assim, a glória do Senhor se manifestará. Então, a que esse versículo se refere? E o verbo se fez carne.
Olha que bendito resumo do Evangelho de João. A glória do Senhor se manifestará. De que maneira? Na pessoa do seu Filho. A glória, então, se manifestou. O que João vai dizer? Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Que maravilhoso, irmão. Verso 5, então, Jesus é apresentado. Agora, vá comigo ao verso 9, que eu gostaria de destacar uma frase aí que resume o encargo de João para que você guarde. Verso 9 diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Agora, essa frase resume o encargo de João. O que João está fazendo no seu evangelho, irmão? Ele está dizendo: eis, aí está o vosso Deus. Esse é o encargo de João. João, o que ele faz? Ele toma, reúne aquelas passagens, aquelas citações, aqueles aspectos gloriosos desse Jesus e ele anuncia: eis, aí está o vosso Deus. Que maravilhoso. E esse capítulo 40, então, nos ajuda de uma maneira maravilhosa. Agora, irmão, ainda gostaria de que você pensasse comigo no seguinte: se a manifestação da glória de Deus, então, ela está sendo apresentada por João, se o seu encargo é apresentar a glória pessoal de Jesus, então eu gostaria que você observasse comigo qual é a primeira menção de glória na Bíblia, para que você veja algo tremendo, impressionante. Então, venha comigo a Gênesis capítulo 45 agora, para que você veja algo maravilhoso. Gênesis 45. A primeira menção bíblica aí de glória. Gênesis 45, 13. Você sabe que Gênesis, desde o capítulo 39, nós temos o registro da história de um personagem especial. E esse personagem é José. José é esse personagem tão especial que muitos estudiosos da Bíblia, eles dizem que ele é um dos, senão o tipo de Cristo mais perfeito que nós temos na Bíblia. Porque Salomão, por exemplo, também é um tipo de Cristo. Davi também é um tipo de Cristo. Então nós temos Moisés também é um tipo de Cristo. Mas os estudiosos dizem que talvez José, ele seja o tipo mais preciso do Senhor Jesus. E a partir do verso 39, você tem o registro, então, da história de José, que era amado pelo seu pai. E entre os seus irmãos, ele teve desprezo. Eles, os seus, não o quiseram. O que eles fizeram? Você se lembra, irmão? Eles venderam José. Venderam José para uma caravana de ismaelitas, porque o que eles desejavam era matar José. Nos seus corações, eles mataram José. E então anunciaram para o seu pai que ele havia morrido. E então José é levado por aquela caravana, e nós sabemos que o registro vai até esse momento aí do capítulo 45, quando José está no Egito como governador do Egito. Ele saiu de rejeitado da casa lá do seu pai até o trono do Egito. Nesse momento, José era o primeiro-ministro do Egito. Número 2 do Egito era José. E então, o verso 13 traz a primeira menção bíblica da palavra glória. Irmão, veja o que ela diz. Anunciai a meu Pai toda a minha glória. Onde? No Egito. E tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu Pai para quê?
Anunciai a meu Pai toda a minha glória. Quando você vai estudar a palavra glória no hebraico, irmão, sabe qual é o sentido? Veja que interessante. O sentido é honra, abundância, esplendor, dignidade. Isso é glória. O que José está falando? Eu quero que vocês anunciem para o meu Pai a minha honra, a minha dignidade, a minha abundância, o meu esplendor no Egito. Agora, eu gostaria que você observasse comigo que o desejo dele era que houvesse satisfação no coração do seu pai Jacó. O que ele queria? Que o coração do seu pai se alegrasse, que houvesse satisfação no coração de Jacó. Então ele diz, anunciem a minha glória para satisfação, para a alegria do meu pai. Anunciem toda a minha glória aqui no Egito. Agora, essa primeira menção vai estabelecer um princípio, irmão. Por toda a Bíblia, o que é glória? O que é glória, então, segundo esse versículo? Como nós podemos resumir glória segundo esse versículo? Ela vai estabelecer um princípio. Glória é a honra, a dignidade, o esplendor, a majestade do Filho de Deus, anunciada para a satisfação do coração do seu Pai, através da sua obra nesse mundo. Essa é a glória manifesta na pessoa do Filho, para satisfação do Pai. Agora, qual é o seu privilégio? Qual é o meu privilégio, irmão? O nosso privilégio como igreja, qual é? Não é que apenas nós saibamos disso, mas o nosso privilégio é anunciar. Anunciem. Vocês são um instrumento para anunciar a honra, a dignidade, a majestade, a abundância do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, aquele no qual nós depositamos nossa fé e nos unimos plenamente, para sempre, porque Ele é suficiente para nos salvar. Graças ao Senhor. Esse é o privilégio que nós temos. Mais um detalhe, José recebeu um nome egípcio, irmão. Ele recebeu um nome egípcio. O nome egípcio é Zafenat Paneia. Guarde isso. Sabe o que significa? Mantenedor da vida. Sustentador da vida. Esse é o nome egípcio que foi dado a José. Sabe por quê? Porque José recolheu em celeiros alimento e cuidou do Egito e da fome que então imperou sobre a face da terra, mas havia abundância no Egito. Por quê? Porque o governador era José. Então toda a abundância, toda a glória, toda a honra, toda a dignidade, José queria que fosse anunciado para o seu pai. E o nosso amado Senhor, o Verbo, nos conselhos eternos da Trindade, decidiu se fazer cordeiro. E para isso, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, de graça, de verdade, de glória pessoais. Mas abriu mão dos seus atributos como Deus, se fez homem, se apresentou para fazer uma ponte que havia sido rompida por causa da queda e intransponível para nós. Mas ele então decidiu, se apresentou, para realizar com honra, dignidade, abundância e glória esta obra, e para que fosse anunciado para a satisfação do Pai. Por mim, por você, nós podemos ser instrumentos para dizer, nosso amado sustentador da vida, Ele é Deus verdadeiro, e eu sigo como uma bandeira tremulante de que Jesus Cristo não é um homem qualquer. Ele é um homem perfeito, mas não somente isso. Ele é Deus, com toda a dignidade e glória. Então, irmão, que nós, nesses dias,
tenhamos o privilégio de adentrar um pouco mais na realidade da glória pessoal do Filho de Deus. É isso que João vai fazer no seu evangelho. Então, em 2 João, capítulo 1, o verso 2, você se lembra do verso, irmão? 1 João, capítulo 1, verso 2, João vai dizer assim: e a vida se manifestou. Que lindo, não é? O mantenedor da vida, o sustentador da vida, ele veio até você e até mim. E a vida se manifestou. Não é que Jesus se manifestou a essa terra apenas, irmão. Ele se manifestou a você e ele se manifestou a mim. Graças ao Senhor por isso. Que privilégio é esse? E então a vida se manifestou. E nós a temos visto. Assim como João, nós a temos visto. E mais, dela damos testemunho. Mas anunciamos, está vendo o privilégio, irmão? Está vendo o privilégio? Nós anunciamos para a satisfação de Deus o Pai que a vida se manifestou a nós. E que essa vida foi dada a nós. E que essa vida é cheia de honra, cheia de glória, cheia de dignidade, na pessoa do nosso amado Deus, o Senhor Jesus. Compreende isso? Que privilégio. Anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que privilégio, irmão. Que privilégio. E então, o Senhor vai levantar João como esse instrumento para, de uma maneira ordenada, se levantar como esse defensor da divindade do Verbo, compreende? Esse grande apologeta da verdade essencial de que Jesus Cristo é Deus. Então o que ele faz? Por exemplo, João vai reunir 7 milagres. No Evangelho de João, eles são chamados de sinais. 7 milagres, que começam com a transformação da água em vinho. Nós vamos chegar lá, irmão. Nós vamos compartilhar o que é necessário, segundo a física, de força, para que a água seja transformada em vinho. Nós vamos chegar lá. Por que João está fazendo isso? Porque ele quer mostrar que esse homem, eis aí está o vosso Deus. É isso que João quer fazer. Então o que ele diz? Ele registra que numa festa de casamento acabou o vinho. E então o Senhor Jesus realiza um sinal, um milagre, que aponta para a sua glória pessoal, para a sua divindade. E muitos milagres, então, ele vai registrar até a ressurreição de Lázaro. É o 7º milagre que João vai registrar. Por que João faz isso? Para que então fosse levantada como verdade absoluta a divindade do Senhor Jesus. Mas não só isso. É como se João dissesse assim: esse homem, quando João registra os milagres, irmão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para aquele contexto: olha, esse homem, ele faz as obras de Deus. O que aquele homem estava fazendo, só Deus tinha operado no meio daquele povo. Então o que João está fazendo? De forma ordenada, ele está dizendo: ele faz as obras de Deus porque ele é Deus. Então João toma aqueles milagres e faz ordenação para que eles então fossem impactados com essa verdade. Então esse é um primeiro aspecto. Mas João vai seguir
apresentando então essa glória do Senhor Jesus, e ele vai fazer isso então registrando 7 vezes a expressão eu sou. Irmão, quando nós olhamos uma expressão como essa, a primeira, por exemplo, o Senhor Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. É a primeira vez que o Senhor diz, eu sou. Quando nós pensamos na expressão que o Senhor usa para então aqueles judeus falando de Abraão, a resposta deles foi pronta, você observou, irmão? Quando o Senhor diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou, eles prontamente falaram, ué, você não tem 50 anos. Abraão faz 2000 anos para trás. Você não tem nem 50 anos. Como é que você diz que Abraão viu o seu dia? A resposta deles foi pronta. Então, o Senhor vai e responde daquela maneira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmão, tem uma frase de um pensador cristão, um homem de Deus, C.S. Lewis, a respeito dessas frases ditas pelo Senhor Jesus, que é realmente, o Senhor usou esse servo para capturar o sentimento de muitos daquela sociedade. C.S. Lewis diz assim, ou Jesus era Deus, ou ele era um lunático, um mentiroso. Ou Jesus era Deus quando dizia essas coisas, ou ele de fato é Deus, ou ele era um lunático. Porque, irmão, nos coloquemos no lugar das pessoas que estavam ouvindo as colocações do Senhor Jesus. Vamos fazer um exercício aqui juntos. Eu queria que nós pensássemos como Pedro, quando estava naquele barco com esse homem. O registro está em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. O Senhor Jesus estava naquele barco e então eles entraram, porque o Senhor Jesus diz, passemos a outra margem. Você se lembra, irmão? Então aquele homem que estava ali junto deles, certamente eles estavam vendo muitas coisas relacionadas a esse homem que estavam assombrando o coração deles. Eram coisas assombrosas. Você imagina uma pessoa, um homem que nós conhecemos aqui do nosso convívio. Pense em Pedro, irmão, que olha para as pessoas e diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Você consegue imaginar uma revelação dessa, irmão? Uma frase dessa? Então pense em Pedro, ele está no barco com o Senhor Jesus. O Senhor diz, passemos para outra margem. Se coloca na polpa a dormir. E então se levanta uma tempestade. E a tempestade começa a bater sobre o barco. E essa tempestade, a água já está entrando no barco. E Pedro está olhando aquele homem dormindo. Imagina isso, irmão. E então ele está ficando apavorado, ele não sabe o que vai acontecer, ele está com medo de morrer. E aquele homem está dormindo. Imagine, se coloque no lugar de Pedro, irmão. Pense, use sua imaginação. Se coloque no convés daquele barco. Aquele homem está dormindo. Então Pedro começa a ficar desesperado. Ele começa a olhar para aquela situação. E ele começa a gerar uma pergunta no coração dele. Como que é possível esse homem dormir tranquilo numa situação dessa? Pense comigo. E então, o Senhor Jesus é acordado pelo desespero deles. E ele dá uma palavra à tempestade, acalma o vento e o mar com uma palavra. Lembra? Então, eu não consigo não me lembrar de um cântico de um querido irmão, um poeta, o nosso irmão Estênio Márcios. Ele faz um registro dessa cena, então ele diz assim, talvez não possa ser outro esse homem ao meu lado no barco, é Deus. Talvez não possa ser outro esse homem no barco ao meu lado, é Deus.
é o que ele vai dizer. Por quê? Porque eles se assombravam com esse homem. Agora eu te pergunto, por que nossa geração tem perdido o assombro, irmão? Por que nós temos perdido o assombro? Por que nós temos perdido o impacto da glória desse homem, Deus, nosso Salvador? Esse que se põe entre nós, passeia, ministra, fala, toca os corações. Fala a você, na sua casa, no seu íntimo, ao deitar, ao levantar, todo o tempo. Porque nós temos perdido o assombro. Se a igreja perde esse assombro, nós deixamos de anunciar a glória pessoal do nosso Salvador, que é Deus. Irmão, todas as vezes que nós anunciarmos a Jesus como Deus, você verá que é impossível ficar indiferente diante dessa verdade. Não, peraí. É isso que você vai ouvir daqueles que não creem. Ou então você vai ouvir: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Não há indiferença diante dessa verdade. Então nós nunca podemos perder o assombro, e é isso que João está fazendo aqui. Então ele vai fazer esse registro tremendo. Ele vai apresentar 7 vezes a expressão eu sou. Irmão, você sabe que essa expressão ela vem de um lugar no Velho Testamento. Quem se apresentou assim? De onde que vem esse título? Porque quando você quer identificar uma pessoa, para que você identifique, para que você assim, delineie a pessoa, quanto mais específico você é, mais você vai apresentar a pessoa, não é? Se você fala só o nome da pessoa, fica muito geral. Na medida em que você vai revelando mais, vai afunilando mais, não é isso? Como é possível Deus eterno fazer uma apresentação de si mesmo? Qual o nome que pode ser dado para Deus? Como que nós podemos pensar num nome que vai resumir a glória, que vai delinear a glória do nosso Senhor? Que nome é esse, irmão? Nós temos muitos nomes que são usados no Velho Testamento para falar da glória do nosso Senhor, não é? Porque ele é muito grandioso, irmão. Então nós temos Adonai, nós temos Tzidkenu, nós temos Jeová Rafá, nós temos tantos nomes no Velho Testamento. Para quê? Para apresentar aspectos da glória, da majestade do nosso Senhor. Mas Deus, quando foi dar o nome dele, ele usou um nome. Você lembra? Em Êxodo 3,14. Depois você consulta o texto. O que está acontecendo ali? O Senhor se manifesta numa sarça em Êxodo 3 para Moisés. Por quê? Porque ele ouviu o clamor do seu povo que estava escravizado no Egito. Então o Senhor se levanta através de Moisés para libertar o povo. E ele diz para Moisés que era para ir lá dizer para o faraó que era para libertar o seu povo. E que era para dizer para o povo que ele era o libertador. Então o que Moisés fala? Senhor, como que eu vou chegar lá? Eu vou falar o quê? Eu vou falar que quem me enviou? Então o Senhor vai e pronuncia o seu nome para Moisés. Ele diz assim, você vai dizer, o Senhor diz assim, Moisés, eu sou o que eu sou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. E o que o Senhor está fazendo? Você sabe que a expressão hebraica para eu sou é a derivação do nome que o judeu considera o nome sublime, impronunciável de Deus. É a derivação do nome Yahvé. É aquele nome que o judeu, para escrever, se ele está escrevendo algo, ele vai escrever Yahvé, ele muda de caneta, irmão. Se ele vai pronunciar esse nome, alguns mais ortodoxos se lavam para falar esse nome. É o nome do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, majestoso. Que nome é esse?
eu sou. Todo judeu tremia por dentro, por fora, de todas as maneiras, quando escutava esse nome. Então, o que Deus vai fazer através de João? Ele vai tomar João, e João vai registrar no seu evangelho que por 7 vezes esse homem pronuncia essas palavras a respeito de si mesmo. Então, o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai repetir 7 vezes: eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Que maravilhoso, irmão. Porque são muitos aspectos da glória pessoal do nosso Deus, agora palpáveis para nós na pessoa do nosso amado Jesus. Então, ele começa com João 6. Vamos lá, João capítulo 6, e vamos passar por essas 7 menções. João capítulo 6 é a primeira. João 6, verso 35. João 6, 35. O Senhor Jesus vai dizer assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Irmão, será que nós conseguimos imaginar o impacto de uma frase dessa no contexto daquelas pessoas? O que João está registrando é para que hoje, nós nos deleitamos de ouvir uma coisa como essa. Mas você imagina isso sendo dito, o que esses judeus, esses irmãos de linhagem, de raça desse homem, o que eles tinham de memória, de consideração com relação ao pão? O pão para eles, segundo Deus, era o maná. A concepção que eles tinham de provisão de pão de Deus era o maná. Era aquele pão que Deus, eles estavam familiarizados, era com maná, né? Aquele pão do céu que Deus usou para suprir, para provisionar, para cuidar deles, para alimentar eles no deserto. Só que qual era a característica daquele pão? Ele era perecível, irmão, não esqueça. Aquele pão era perecível. E o que esse homem está dizendo agora? Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. E se vocês se alimentarem, vierem a mim, vocês jamais terão fome. Que coisa, que declaração maravilhosa é essa? A nutrição desse pão, o Senhor Jesus está dizendo: eu sou capaz de suprir vocês plenamente. Eu sou capaz de satisfazer as necessidades mais básicas e as mais profundas de todos vocês. De modo que eu sou capaz de dar sentido, provisão para a vida de vocês de forma abundante e plena. Vocês não vão precisar ficar procurando em muitas coisas, conforme fizeram até hoje. Eu sou o alimento. Irmão, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos algo, uns mais, outros menos, nós conhecemos algo do que isso significa. Nós sabemos, de alguma maneira, que dinheiro não satisfaz. Ou será que não sabemos, irmão? Nós sabemos que prazeres não satisfazem. Ou será que não sabemos? Nós sabemos que relacionamentos não satisfazem. Nós sabemos que sucesso não satisfaz. Ou será que não sabemos? Agora, o que esse homem está dizendo? Eu posso satisfazer vocês. Com essa expressão, ele está dizendo: eu sou o único capaz de suprir as necessidades todas daqueles que eu criei. Eu sou o pão da vida. Que maravilhoso, irmão. Esse é o nosso
amado Senhor. Esse é o único capaz de levar você a experimentar satisfação. Se de alguma maneira você experimentou satisfação, você pode ter certeza, e eu sei que de alguma maneira você sabe, que satisfação plena, satisfação realmente total, é somente nele. Então que o Senhor nos ajude. Sabe por quê? Porque nós buscamos alimentos em tantas coisas, não é verdade, meus irmãos? Que essa frase possa novamente ecoar em cada coração aqui no profundo. Eu sou o seu pão. Eu sou a sua nutrição. Eu sou a sua satisfação. Atrás do que você está correndo? Do que você acha que precisa que esteja fora de mim? Que o Senhor nos ajude e mostre isso a cada coração. Vamos mais. A segunda expressão, João capítulo 8, verso 12. O segundo eu sou aí. João capítulo 8, verso 12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilhoso, irmão. Que expressão realmente impressionante. Mais uma a respeito do nosso Senhor. O que Ele está dizendo? Hoje, agora, eu sou a verdadeira luz, capaz de lançar luz nas suas trevas, capaz de iluminar a sua alma trevosa, capaz de lançar luz em cada recanto do seu coração. Eu sou a luz capaz de te dar direção. Eu sou a luz capaz de te iluminar a tal ponto que você consiga discernir entre o que é certo e o que é errado. Sou eu a luz. Que maravilhoso, irmão. Eu sou. Que homem pode ser assim? Mais uma vez, é assombrosa a expressão. Não pode ser outro esse homem ao meu lado. É Deus. É isso que aqueles corações assombrados, eles tinham de dizer. Não pode ser outro esse homem. Esse homem é Deus. É isso que João está fazendo. Eis, aí está o vosso Deus. E então, o que ele diz? Eu sou a luz. Quando caminhamos com Ele, nós temos luz, nós enxergamos o caminho. Quando caminhamos com Ele, nós não tropeçamos, é o que está dizendo. Por que nós tropeçamos tanto na nossa vida, irmão? Porque está faltando luz. E luz é uma palavra na Bíblia que é intercambiável com outras. Por exemplo, verdade, santidade. Luz, verdade, santidade, são palavras intercambiáveis. O que significa, então, que nós precisamos que o Espírito de Deus faça renovadas essas palavras nos nossos corações. Eu sou a luz do mundo. Não há luz no conhecimento do mundo. Não há luz nos conselhos dos ímpios. Não há luz em você naturalmente. Eu sou a luz do mundo. Você se lembra quando Davi, ele declara diante do Senhor aquele cântico em 2 Samuel 22, Davi libera aquele cântico de ação de graças pelo livramento do Senhor dos inimigos e de Saul. Então, tem um verso lá, em 2 Samuel 22, 29, depois você consulta. Davi vai dizer assim: o Senhor é a minha lâmpada, Ele derrama luz nas minhas trevas. Não é impressionante, irmão? O Senhor é a minha lâmpada, Ele derrama luz nas minhas trevas. Essa é a nossa experiência diária. Quando nós levantamos da cama, nós precisamos clamar ao Senhor dessa maneira. Senhor, tem misericórdia. Porque
Eu sou tão, por natureza, tão cego, Senhor, tão facilmente enganável, tão capaz de confundir as coisas. Me ajuda para que eu não confie em mim mesmo, mas confie naquele que é a luz do mundo, para que eu o siga e jamais ande em trevas. Vamos mais, João capítulo 10, verso 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que maravilhoso, irmão. Eu sou a porta. O que o Senhor está dizendo aí? Não há outro Salvador. Não há outro mediador. Não há outro caminho. Você se lembra do tabernáculo, irmão? Até as criancinhas aqui se lembram. O tabernáculo, ele era um templo móvel e ele tinha suas cortinas de linho brancas. Coloquemos assim, intransponíveis. Ninguém poderia passar por aquelas paredes brancas. Se alguém tentasse romper aquelas paredes, era fulminado pela glória do Senhor. O tabernáculo só tinha uma porta, irmão. Todo judeu que fosse entrar naquele templo móvel precisava entrar por uma porta. Uma única porta. Só tinha um caminho, fora isso era santidade intransponível, justiça intransponível, exigida, mas havia uma porta. E quando aqueles judeus entravam por aquela porta, então a primeira coisa que eles viam era um grande altar, o altar do holocausto. E eles então, quando adentravam aquele lugar por uma única porta, porque o que Deus queria comunicar através daquela simbologia? Que somente o Senhor Jesus é a única porta de entrada para a salvação. De modo que todos os homens, todos os homens a todo tempo, serão julgados pela resposta que dão a essa porta. Não se esqueça, irmão. Serão julgados para a salvação ou para a condenação, baseado na resposta que dão a essa única porta. O que ele diz? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu apresento, eu dou, eu ofereço salvação. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu ofereço provisão. Eu sou o único capaz de perdoar pecados. Eu sou o único redentor. Eu sou o único sacrifício aceitável em seu favor. Ele é a porta para a salvação. Vamos mais. João 10, verso 11. Está aí logo à frente. Mais uma vez o Senhor vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mais uma expressão impressionante. Nós somos suas ovelhas com todas as nossas debilidades, com todas as nossas dificuldades, com toda a nossa incapacidade. E Ele é o nosso pastor. E Ele, como pastor, Ele faz o quê, irmão? Ele cuida. Ele apacenta. Ele disciplina. Ele unge. Ele leva a pastagens. Ele dá descanso. Ele é o bom pastor. E a característica mais marcante, ou a marca distintiva do seu caráter pastoral, qual é?
que ele vai dizer? Há uma marca do meu caráter pastoral. Essa marca é: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O meu pastorear é marcado por uma distinção de caráter. Quem sou eu? O mercenário não. O mercenário vem para roubar. Agora eu sou o bom pastor e a marca distintiva do meu caráter é: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Irmão, você sabe que nós temos 3 salmos na Bíblia, em sequência, Salmo 22, 23, 24, que vão nos apresentar o bom pastor. Então, o que nós temos ali? Nós temos Salmo 22, qual é o tema? O bom pastor que dá sua vida pelas suas ovelhas. Agora, o Salmo 23, ele é apresentado como aquele grande pastor que cuida das suas ovelhas. Salmo 23, tão conhecido. E o Salmo 24? Ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Então depois, gaste um tempo com os salmos, eles vão ajudar um pouco. Agora, uma pergunta para que você leve para a sua casa. Qual tem sido a nossa experiência com esse pastoreio do Senhor? Nós estamos debaixo do pastorear do Senhor? Ele tem sido pastor sobre a nossa vida? Ele tem usado, nós temos visto então sua presença cuidadora. Sabe quando você tem aqueles pensamentos horríveis, aqueles pensamentos maus, que são como aquelas moscas que vinham entrar nos orifícios da cabeça das ovelhas, e que então o pastor ungia com óleo para afastar aquelas moscas? Você tem experimentado isso, irmão? Ou a sua mente, segundo o ditado popular, tem sido uma oficina do diabo? Nós temos sido pastoreados pelo nosso eu sou? Leve essa pergunta para casa. Vamos mais. A 5ª menção. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Que maravilhoso, irmão. O Senhor Jesus está declarando: eu sou o vencedor da morte. Eu sou o vencedor da morte. De modo que eu e você, agora, nós podemos fazer aquela pergunta bendita: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque o nosso amado Senhor Jesus entrou na morte, matou a morte, destruiu os grilhões da morte e ressuscitou. Porque Ele não tem a ressurreição, Ele é a ressurreição e a vida. E nós que nele cremos, já passamos da morte para a vida. Aqueles que creem nele não morrem. E o que nós estamos esperando, irmão? Nós estamos esperando aquele grande dia. Nós estamos esperando aquele dia glorioso, onde os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Aleluia. Nós o veremos em breve, vitorioso, e os sepulcros se abrirão, porque Ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Graças ao Senhor. Mais ainda, todos essas maravilhosas glórias serão estudadas com mais dedicação no momento certo. Mas veja, ainda a 6ª menção em João 14, 6. Texto que nosso irmão lembrou na abertura. João 14, 6.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de qualquer coisa, queria fazer um destaque. Você já observou essa palavrinha vem aí, irmão? Não é vai, é vem. Não é vai. Não é que Jesus é um meio para que aqueles que creem, aqueles que o têm como caminho, verdade e vida, possam ir ao Pai. Não. É para que possam vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E essa é mais uma expressão da gloriosa divindade do Verbo eterno. E então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilhoso, irmão. Único caminho de acesso. Único caminho de comunhão com o Pai. Único caminho que destrói a orfandade. Pense nisso. Não há outro caminho capaz de destruir a orfandade. Todos aqueles que buscarem a Deus por outro caminho continuam órfãos. Mas Jesus oferece um caminho de filiação para todos aqueles que por Ele vêm ao Pai. Compreende, irmão? Que maravilhoso. Eu sou o caminho. Mas não só isso. Eu sou a verdade. Nesse mundo relativo, é impressionante essa expressão, não é? Nesse mundo que cada um tem sua verdade. Aliás, é muito comum a gente escutar isso, né? A minha verdade. A minha verdade. O Senhor Jesus vem demolindo tudo isso com os dizeres: eu sou a verdade. E mais, ele está dizendo, a verdade não é um conceito, irmão. Lembre-se disso, jamais esqueça disso. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. Não há verdade fora de mim. Fora de mim só há mentira. Eu sou a verdade em pessoa. E mais, não só isso, eu sou a vida. Não há vida fora dele. Eu sou o doador da vida. Eu sou aquele capaz de vivificar. Então por isso o salmista ora tantas vezes, vivifica-me, Senhor. Qual o caminho? Segundo a tua palavra. Então como o Senhor tem usado sua bendita palavra para vivificar as nossas vidas. Mas há ainda, para nós encerrarmos, a última expressão. João capítulo 15, verso 1, verso 1. Então, o Senhor Jesus novamente faz uma afirmação absolutamente revolucionária para o contexto. Para todo e qualquer contexto. Nenhum homem pode fazer uma afirmação dessa e não ser taxado como um louco. Ou ele é Deus, ou ele é um louco. É o que diz C.S. Lewis. E então ele novamente diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Irmão, ele começa fazendo a afirmação de que ele é capaz de satisfazer plenamente cada um de nós. Eu sou o pão da vida. E ele termina fazendo uma afirmação que propõe um relacionamento íntimo, vital, de permanência nele. Eu sou a videira verdadeira. E vocês poderão experimentar, na medida em que estiverem ligados comigo, vocês vão frutificar. Vocês vão experimentar da minha seiva, da minha vida, e vocês serão ramos frutíferos. Mas aquele que estiver desvinculado de mim, ele o corta,
porque Ele é um agricultor fiel, Ele disciplina, Ele poda, para que esse ramo, em correção, ele possa novamente ser enxertado, ligado, e estar em comunhão vital, íntima, dependência. Minhas palavras permanecerem em vocês, assim eu permanecerei. Permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, na medida que isso vai sendo real para mim e para você, qual é o resultado? O resultado é fruto, muito fruto, mais fruto ainda, frutos abundantes. Que o Senhor possa, na sua misericórdia, falar ainda um pouco mais aos nossos corações a respeito da beleza desse registro de João. E então nós sermos ainda mais ajudados. Vamos orar. Senhor amado, bendito seja o teu nome por tua doce palavra. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e da glória de cada uma dessas expressões. Tu és, Tu és, Tu és. Nós queremos, em gratidão, por um novo falar da Tua parte a cada coração, sobre tudo isso que Tu és, Tua glória divina, Tua glória incomparável. Nós queremos render nossos corações em louvor, em gratidão. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por Tuas palavras, mais uma vez, aos nossos corações nessa noite. Nos ajuda para que Tua palavra não seja roubada de nós, mas permaneça nos nossos corações para a salvação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.